Essa palestra que eu vou apresentar uma partezinha agora foi transmitida no Congresso de Inovação e Tecnologia da Engenharia Civil. O Ariel Holanda, ele é um professor bastante respeitado e com um conteúdo prático bem extenso. E ele vai te dar agora uma dica de acompanhamento e monitoramento de obra, que é a Curva S, que é uma ferramenta para que o gestor da obra sempre tenha dados reais e o controle real da sua obra, para que ele consiga monitorar da melhor forma possível. Então dá uma conferida aí. Os engenheiros que querem ser bem-sucedidos profissionalmente têm que estar atento a esses 4 fatores. Uma das formas de a gente verificar isso, certo? Desse papel de gestão, é o acompanhamento. São ferramentas que o engenheiro pode utilizar para acompanhar a evolução de sua obra. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico, uma curva S. Curva S é uma ferramenta que a gente usa para acompanhar o desenrolar da obra no que diz respeito ao seu prazo e ao seu custo. Então a curva S, ela representa o custo acumulado da obra durante as suas fases. Então nós temos aqui como exemplo uma obra que começou em julho de 2011 e foi concluída em janeiro de 2015. Antes de iniciar essa obra, o setor de planejamento da construtora elaborou aquilo que nós chamamos de cronograma físico-financeiro. O que é o cronograma físico-financeiro? Nada mais é do que uma programação de gastos que a empresa terá, que a obra terá, para a realização das etapas daquela obra. Então, esse planejamento, ele nos leva, se eu for somar, se eu for colocar mês a mês, acumuladamente, os custos dessa obra, que foram planejados a gastar, eu gero uma curva, essa curvazinha azul, que é uma curva S projetada. Essa curva ela foi elaborada pelo planejamento da empresa. Por que aquela curva S? Se a gente perceber, ela tem um formato de S. Olha. Ok? Só que essa curva, ela sozinha, não quer me dizer nada. Eu simplesmente sei o que estava planejado a ser gasto. Como um engenheiro civil, no papel de gestor, com visão sistêmica, eu preciso primeiro ter um olhar crítico. Esse planejamento físico-financeiro foi bem elaborado? Eu posso criticar lá, foi o pessoal da sala técnica que elaborou, e eu estou aqui na obra, só me cabe seguir? Não. Me cabe também criticar, cabe também colaborar para que este planejamento seja cada vez mais bem feito. Então, para isso, existe o que nós chamamos de curva S padrão. Então, a bibliografia relacionada tem aí, nos dá os métodos como elaborar essa curva S padrão. Então, isso aqui é uma curva teórica do que seria uma boa evolução dos gastos de uma obra no tempo, com um prazo aí, ou um ponto de inflexão, que nós chamamos de 60% do prazo da obra. O que significa esse ponto de inflexão de 60%? Significa que com 60% do prazo eu mudo o ritmo de gasto, eu desacelero o gasto mensal da obra. Então eu comparo aqui a minha curva teórica com a curva projetada. Se esse gráfico tiver distorções muito grandes, tá certo? Eu posso chegar à conclusão de que a minha curva projetada, elaborada pelo planejamento, foi mal feita. Então a gente trabalha no sentido de alterar esta curva projetada, elaborada lá pelo planejamento, e adequá-la para ficar mais próxima da curva teórica. A gente percebe aqui que nesses meses, nos primeiros meses, estava se tendo aqui uma projeção de gastos maiores do que o ideal. Tá certo? Isso pode ser por vários fatores, então a gente precisa saber, junto ao planejamento, o que é que foi levado em consideração para esses gastos. De repente era uma antecipação de compra de materiais. Por quê? Porque ou iria haver um problema lá com os fornecedores e a gente antecipou a compra para poder garantir esse estoque. Mas além de fazer a crítica, eu tenho que fazer o acompanhamento. Então, aquilo que está sendo gasto mensalmente na minha obra, essa evolução acompanha o meu planejamento? É o que eu chamo de cumprimento dos meus prazos. Então, eu tenho aqui, essa curva verde, como vocês estão vendo aqui, é a curva S realizada. É aquilo que foi gasto mensalmente
na minha obra acumuladamente. Então eu percebo que a forma do meu gasto realizado se assemelha à projetada, mas está abaixo. O que é que significa esse abaixo? Significa que existe um atraso entre o que foi planejado e o que foi executado. Então, esta ferramenta me permite, além de fazer um acompanhamento do custo, fazer um acompanhamento do prazo. Eu sei aqui que minha obra está atrasada. Esse atraso começou aqui no mês de outubro de 2011. Qual é o papel do gestor? Identificar qual foi a causa deste atraso. Identificada a causa, o gestor pode eliminar esta causa e possivelmente encontrar um meio de recuperar este tempo perdido. O ideal é que essa curva se aproxime cada vez mais da curva projetada. Se nós percebemos aqui na evolução, o esforço que foi feito na obra, ele começou a dar resultado a partir do mês de março de 2013. Nós percebemos aqui uma redução da distância entre a curva projetada e a curva realizada. Nesse período aqui, a obra conseguiu recuperar um pouco do atraso, mas logo em seguida houveram alguns fatores que esse atraso permaneceu. Essa obra estava projetada para ser concluída em junho de 2014, nesse ponto aqui. No entanto, ela só foi concluída em janeiro de 2015. Ou seja, o atraso permaneceu além do planejamento. Esse atraso redundou num custo maior da obra, consequentemente, uma redução do resultado. Outra ferramenta que a gente pode utilizar também, que o gestor deve utilizar, o engenheiro da obra civil tem que estar acompanhando, é a evolução dos custos mensais. Esses números, eles vêm da mesma fonte que daquele outro gráfico que nós acabamos de ver. Nessa palestra, o Ari, além de falar da curva S, ele detalha também outras ferramentas que são essenciais para o monitoramento da obra. Ele fala também dos grandes desafios que os gestores de obras têm hoje em dia nas obras e como você pode contorná-los, quais são as habilidades que você deve melhorar em você mesmo para que você não caia nessas armadilhas, nesses desafios durante as obras. Então o conteúdo está bem completo, é uma palestra bem legal, e se você quer ter acesso a ela completa, com todas as informações e diversos bônus, ter o certificado dela para você botar no seu currículo, para você colocar como horas extras na sua faculdade, clique em algum lugar aqui no vídeo, na descrição se você estiver no YouTube, que você vai olhar como você pode fazer parte da nossa comunidade e entrar no acesso prêmio do Inova Civil, beleza? Então até mais e eu te vejo no próximo vídeo.